Mas eu vou te falar, Pedro, óbvio que o trabalho dos Poucos e Amaldiçoados, quem ouviu o nosso podcast sabe que eu sou fanzaço. Acho que a personagem que o Felipe criou é incrível, o universo que Muito ele criou é bom. sensacional. Sim. Mas o gatilho que você desenhou, ele tem um quê de realidade muito grande, né? Então me pegou até porque eu não sabia que no cenário nacional a gente tinha trabalhos de faroeste desse nível, né? É um trabalho assim que, na minha humilde opinião, não fica devendo em nada para nenhum trabalho da Bonelli, do Tex ou de qualquer outra editora, até da própria DC, que tem lá o Jonah Rex, que tem umas fases muito legais com o Palmiotti. Eu acho que é um trabalho que não fica devendo em absolutamente nada. E depois vocês fazem a trilogia, né? Então eu peguei a primeira e depois virou uma trilogia e sensacional. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Pedro, como é que foi esse trabalho, como é que foi o desenvolvimento desse trabalho aí que vocês fizeram no Gatilho, né, ao lado aí do Carlos Stefan. A trilogia Gatilho, Lucas, tem uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Eu digo longa porque teve muito papo, muita coisa aconteceu nesse meio aí. Eu também, como eu disse antes, há 3 anos atrás, que o Gatilho, 2017, foi lançado o primeiro, eu estava já me aproximando dos 50 anos de carreira, né? E eu estava fazendo já bastante coisa para o Bonelli, mas nenhum faroeste. Aí veio aquela vontade minha de voltar às raízes, né? Meu começo, já, 50 anos quase desenhando, né? Como ilustrador, eu digo, não como quadrinista só. Eu quero, agora que eu estou entrando no mundo dos quadrinhos outra vez, eu quero fazer um western, mas eu não quero fazer um western, eu criar uma história mais aventuresca somente, como eu fiz naquela época, né, que era uma coisa básica, né, de roteiro. Eu não era roteirista, eu era mais desenhista, eu criava em cima das ideias que eu via em filmes e tal. Então, eu queria fazer uma coisa diferente, e eu falei, eu não vou fazer uma coisa, não quero um roteiro meu qualquer, e também tem que ser uma coisa muito legal. Como eu estava conversando já com o Carlos, descobri pela internet que ele mora em Sorocaba, uma cidade vizinha agora de Itu, mas ele morava na mesma cidade que eu. Aliás, ele nasceu aqui em Itu. Mas pela internet a gente descobre um monte de gente que faz a mesma coisa e de repente mora perto de você, né? Ele morava aqui perto de mim num bairro, aí trocamos ideia pela internet, ele trabalha, ele é roteirista do Maurício de Souza, então ele falou, vamos tomar um café, bater um papo, a gente tem muita coisa em comum, tal, não sei o quê. E começamos a bater papo, tomar café por aí e tal. E eu falei para ele de voltar aos quadrinhos tal, e começamos, ele tinha um roteiro já meio adiantado de uma história de uma pirata francesa, que foi muito famosa, que está engavetado, eu comecei até a fazer na época umas páginas, mas é um projeto que vai voltar, vai rolar daqui uns anos, daqui um ano ou dois, não sei, mas vai voltar. Mas aí houve o convite da Bonelli, então encostamos esse projeto. Ele também se envolveu com os projetos do Maurício e tal. Aí eu peguei e falei, Carlos, eu quero voltar a fazer um faroeste, mas tem que ser uma coisa muito legal. Eu não quero ficar fazendo um faroestezinho aí qualquer, tal. Faroestezinho qualquer, entre aspas, né? Assim, comum, né? Vamos pensar, eu preciso pensar em alguma coisa tal. Aí na hora ele falou, rapaz, eu adoro o tema, eu gosto do Sérgio Leone, dos filmes do Sérgio Leone, eu sempre acompanhei desde moleque, que o pai dele também, como você, o pai dele também era fã e tal. Mas eu nunca fiz nada. Então, você quer que eu escreva? Eu tenho uma ideia aqui que era de um policial, na verdade era um filme, um roteiro para um policial, que inclusive ele tinha feito isso também com o Mauro Souza, Ópera Jones, que ele tinha um personagem, não sei se vocês conhecem, mas era uma coisa policialesca também. Então ele tinha um roteiro já na cabeça para fazer aquele personagem dele, mas ele falou, esse personagem se encaixa em qualquer tema, inclusive no faroeste, ele falou. É a história de um vilão. A história de um vilão e uma história de vingança, assim, vai, entre aspas. Só que tem envolvimento de pai, de filho, um monte de coisa, de família e tal. Aí eu falei, Carlos, mas você tá afim? Ele falou, pô, eu quero. Você quer que eu escreva para você? A gente faz uma sinopse e tal. Eu falei, lógico. E no meio dos trabalhos de Bonelli e dele de Maurício, ele foi escrevendo. E o Carlos, ele é muito empolgado com isso. Para quem não conhece ele começa a fazer um projeto, ele liga para você, ele fala, ele corre, ele é muito empolgado com esses projetos. Ele trabalha sério pra cacete. E ele começou a me contar a história por telefone, e de vez em quando eu encontrava ele, porque ele se mudou para a cidade vizinha, a gente ia lá tomar um café, sentava na padaria, lá tomar um café e tal, e ele falando, e a gente rabiscando e tal, e começamos a criar essa história, o personagem do Gatilho, que quem já leu já conhece.
E eu comecei a me empolgar, era só gatilho, não, era uma história fechada, acabou. E aí começamos no começo do ano, vamos ver se a gente consegue fazer até o fim do ano para a Comic Con, porque a gente estava fazendo uma coisa e bancando, independente. Por que nós não procuramos editora? Porque a gente não sabia se ia dar tempo de... O tempo que a gente ia ter que fazer, porque eu estava muito ocupado com o Bonelli e ele também, com o Maurício. Então, começamos a fazer, vamos fazer na boa, tá? Não vamos procurar editora, nada. Se der para lançar na Comic Con, a gente faz um bem bolado com uma gráfica que a gente conhece aqui, tudo, bem profissional, que é amigos nossos e tal, e a gente vê o que faz. E realmente foi assim que rolou o gatilho. Sabe, a história foi desenvolvendo, eu fui me empolgando, eu comecei... todo o gatilho todo, para você ter uma ideia, Lucas e Alexandre, não foi roteiro fechado. Como a gente trabalhava junto, isso é importante quando você trabalha junto, se falando sempre. Você não pode ficar trocando e-mail de vez em quando, que não funciona. A gente falava muito, eu ia muito na casa dele, ele vinha aqui em casa. Um roteiro totalmente aberto. Ele me contou o começo da história, eu comecei a desenhar. Ele me contou a história, as falas, ele foi contando, narrando o que ele tinha na cabeça, e eu fazia anotações no papel, anotações mesmo, das falas, dos balões, do que acontecia, e comecei a desenhar, todo no lápis. E fui fazendo no lápis, ele falando, eu desenhando, ele falando, eu desenhando, não teve nada de cena 1, cena 2, página por página, nada. E fiz o lápis todinho da história, para depois eu finalizar. Mesmo assim, eu tinha finalizado algumas páginas, e nós mudamos, eu encostei, porque eu faço organicamente, não faço no computador, né? Só uso para digitalizar. Eu encostei páginas prontas e refiz, porque nós mudamos alguma coisa na narrativa, na sequência. Então foi assim. Aí, quando nós vimos, só para resumir, quando nós vimos que ia dar para lançar para a Comic Con, fizemos um esquema com gráfica, esquema mesmo assim, tipo, olha, nós vamos lançar na Comic Con, lá com certeza a gente vai vender para pagar a gráfica, né? Mesmo que não sobre para a gente, tudo bem. O sonho nosso era esse. E a gráfica deu um prazo para pagar bem de um mês depois, sei lá, ou seja, não pusemos dinheiro do bolso para imprimir isso, nada disso, só o nosso trabalho. E foi o que aconteceu, foi para a Comic Con e divulgações, lógico, divulgamos bastante, em sites, um monte de gente divulgando, amigos nossos, blá, 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 tal. E foi um sucesso, esgotou em um dia e meio na Comic Con, foi a nossa surpresa. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de conferir a entrevista completa aqui no Sobrecapa, galera. Valeu!